Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia da gente falar de uma coisa muito legal, cinema. Você já ouviu falar do filme Betânia? Com certeza já deve ter ouvido, se ainda não viu. Mas boa parte do mundo já viu, gente. É uma produção nossa, mas já rodou por 16 países. É uma história super legal. E quem veio tomar café comigo hoje para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso, essa produção, esse lançamento, esse boom do cinema nacional, foi o Marcelo Bota, que é diretor desse filme. Bom dia, Marcelo. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui para poder falar de cinema, falar do Betânia, que é esse filme que a gente ama tanto. Pois é. O Betânia, na verdade, ele já passou por todos esses países, já participou de festivais e tudo, mas ele já foi exibido aqui, né? Não comercialmente, vamos falar do nascimento dele aqui no Maranhão. É, porque o cinema ele tem essa lógica da carreira de festivais e depois o lançamento comercial. Ao longo de 2024 ele fez essa carreira de festivais pelo mundo e a gente lutou para que a estreia dele nacional fosse aqui. Foi no Arthur de Azevedo, no Festival Guarnicê do ano passado. Isso. E a gente agora está fazendo o lançamento comercial seguindo a mesma lógica, de fazer o lançamento dele primeiro no Maranhão. Então a data de estreia do filme é 24 de abril nos cinemas. Você já anota aí, viu? 24 de abril. E depois no dia 8 de maio no resto do Brasil. Que muita gente fala, não vai passar fora do Maranhão? Vai, dia 8 de maio. Vai, a partir de... É a partir de 8 de maio. Mas 24 de abril no Maranhão, porque a gente entendia que era importante estar presente aqui, dar uma atenção. E quando a gente lança no Brasil inteiro ao mesmo tempo, você tem que ficar igual um doido viajando de um lugar para o outro e não consegue dar atenção para nenhum dos lugares. Para nenhum lançamento. Isso, legal. Então já sabe, dia 24 de maio está valendo para nós. 24 de abril. 24 de abril, depois 8 de maio. Já estou antecipando o calendário, não? Eu sei. 24 de abril, logo depois da Semana já. Santa. Logo depois da Semana Santa você vai assistir. Agora vamos falar um pouquinho dessa trajetória. Ele participou fez essa carreira toda, deu essa volta ao mundo, América Latina, Ásia, Europa, fez tudo isso, né? Aí agora ele está aqui. Qual a tua sensação assim de mostrar agora esse trabalho para um público comercialmente? Já foi visto aqui, como você falou, no Guarnicê, foi um público mais especializado, mais restrito, mais de nicho. Agora não, agora o lançamento comercial. Tua expectativa, Marcelo? Nossa, eu estava falando com o meu sócio, Gabriel, esses dias que eu tô com um frio na barriga muito mais forte do que antes da estreia no Festival de Berlim. É mesmo? É, porque assim, acho que em festival... Santo de casa. É um ambiente mais controlado, o festival de cinema, assim, né? Acho que enfim, é um lugar feito para as pessoas irem ver filmes e quem está lá é muito quem já gosta de cinema. E aqui a gente está indo para o shopping, a gente vai... Né, o filme ele está ali junto com outras atrações, com outros filmes, com outras coisas que estão acontecendo nesse mundo que as pessoas estão tão ligadas em rede social. Como você vai despertar na pessoa o interesse de entrar na sala e ver o filme? Chamar a atenção dela para ver o filme, mas né? Isso causa uma ansiedade, assim, mas a gente sente que é uma oportunidade, assim, o Betânia, de você se desligar um pouco desse mundo que a gente está muito bombardeado por muitas informações fragmentadas e entrar por 2 horas em Betânia, que Betânia é um povoado de Santo Amaro do Maranhão. Betânia, o nome do filme é Betânia. Esse nome nos remete a muitas coisas, né? Nós temos Betânia cantora, nós temos Betânia de todos os jeitos. Mas o que é exatamente o Betânia do filme? Betânia é um povoado de Santo Amaro do Maranhão, que eu conheci depois de fazer a travessia dos Lençóis. Eu andei a pé conhecendo vários povoados, e aí quando eu cheguei em Betânia eu fiquei maravilhado. É um lugar muito especial. Durante boa parte do ano, Betânia é quase uma ilha, porque você só chega de barco. Isso. E as pessoas têm assim, um senso de comunidade muito forte e tem essa questão da cultura muito preservada. Então você tem as toadas de Bumba Meu Boi, do Edivaldo Marquita, do Misael Pereira, do Seu Chagas, Qual que é já o é sotaque falecido. de lá? Eles fazem um sotaque de matraca. Matraca. Mas assim, tem caixa também, tem onça, caixa, pandeirão e tudo feito de couro, feito de madeira, do jeito mais, enfim, né, raiz. Legal. E a gente estava num momento que quando a gente foi filmar o filme, faziam 3 anos que o boi estava adormecido, desde que o Seu Chagas, que era o canário velho, faleceu. E aí o Edivaldo Marquita, ele, que né, é o canário hoje lá, junto com o seu Misael, Dona Chagas, eles resgataram o boi. Lá a gente não chama cantador, chama canário. Cantador. Aqui canário... Mas canário gostei disso. É o jeito que eles falam muito, que tem uma canção que ele fala: "Ê, canário velho, que deixou tristeza, faz parte da natureza, mas Deus te chamou.
que ele conta que o seu Chagas faleceu. Faleceu, voou. E aí, quando a gente foi filmar, eles reacenderam o boi ressuscitou. E teve essa filmagem que deixa todo mundo no mundo de cabelo em pé quando assiste, porque foi filmada na hora mágica, né, daquele pôr do sol. Já estou com vontade de ir lá. Com toadas que são muito preciosas. E além do Edivaldo Marquito e do Misael Pereira cantando as toadas deles, que falam sobre Betânia, né? O Misael, por exemplo, ele fala... Betânia sempre teve o seu valor, pois tu tinha um rio tão grande e tudo isso acabou. Porque ele vai contando que a duna desviou o rio, né? Então, como é viver em Betânia. Ele vai contando a história da cidade através da toada, isso, o povoado, né? Porque é um povoado muito particular. Povoado, né? Que ele é muito perto das dunas, ele está dentro do Parque Nacional, mas ele tem fio elétrico, ele tem poste. Ele é um dos poucos povoados dentro do parque que tem energia elétrica de poste. Então, ele tem todo o chão de areia, mas ele tem fio elétrico, ele tem essa mistura do urbano e do rural. O Betânia ele é um lugar muito particular. E ele tem muito viva essa tradição do Bumba Meu Boi, das toadas dos cantadores de lá mesmo, né? Então é muito legal. E isso te encantou muito? Muito. Sim, é uma preciosidade, assim. E aí o Tião Carvalho, que é um músico maranhense, né, do Bumba Meu Boi, tambor de crioula, que mora em São Paulo há muitos anos. Tião Carvalho, né? Tião Conheço, Carvalho. ele já veio aqui, já conversou com a gente, maravilhoso. O Tião, eu conheci ele em 2019, e aí eu escrevi o Ribamar pensando nele, ele é ator do filme, o Pescador Ribamar. Ele também trouxe, né, as toadas de composição do filho dele, tem uma da irmã dele, tem toadas do Henrique Menezes, de vários compositores diferentes que estão representados no filme. E o filme tem Alcione, tem João do Vale, então a gente faz uma celebração da cultura maranhense mesmo. Você juntou muita coisa da cultura, né? Você juntou nossas tradições, o folclore, a música, botou tudo dentro de Betânia. Mas Betânia também não é só o povoado, né? Tem mais Betânia nesse filme, né? Tem a Dona Betânia. Dona Betânia, que é a nossa protagonista, que a Diana Matos interpreta brilhantemente. A Diana lá em Berlim foi tão forte, né, quando teve a estreia mundial, que o International Cinephile Society, que é a principal entidade de críticos de cinema internacional, a crítica dizia, certamente Diana Matos teve uma das melhores atuações do ano. Então, assim, aquilo era fevereiro e o cara já estava cravando que a Diana Matos tinha feito as melhores atuações do ano. Isso é bom, porque realmente a Diana, ela deu uma vida para Dona Betânia, trazendo a história dela, e a gente pôde trazer uma vivência da Diana com as mulheres que me inspiraram a escrever o filme, que são mulheres reais que vivem nos Lençóis. Ninguém está nos ouvindo. Quem são elas? Quem são as mulheres? Quem são as mulheres que te inspiram, que participaram, participaram do filme, eu digo, da forma idealizada pela sua cabeça? A gente, em 2018, fez uma série documental viajando por 8 países da América do Sul, e a gente conheceu pessoas de jornadas inspiradoras, de lugares remotos, né, Atacama, Patagônia, Amazônia, e o último episódio foi nos Lençóis. E a Dona Maria do Celso, que é uma líder comunitária, parteira, agricultora, que está ali, né, nascida nos Lençóis, ela foi a personagem que a gente documentou naquela série documental. E aí eu criei uma relação com a Dona Maria, voltei para lá diversas vezes, ela é uma mulher muito inspiradora, de uma luz imensa. A gente tem imagens, podemos compartilhar com vocês depois também, dela no Guarnicê, discursando no palco. Legal. Ela veio, né, para a estreia do ano passado. E a Dona Maria do Celso, depois de 3 anos de eu ter filmado com ela, veio essa ideia de fazer um filme homenageando também ela e a história de várias mulheres dos Lençóis. E depois, durante a fase de escrita do roteiro, eu já estava em Betânia, eu escrevi de Betânia, e ouvindo as histórias das mulheres, Dona Marli, Dona Lúcia, Dona Chagas, Dona Maria do Zuca. Meu Deus, são muitas mulheres, são muitas mulheres representadas e a na Dona Betânia, E a Diana né? Matos conviveu com todas elas, entendeu? Então a Diana, ela ficou uma semana morando com a Dona Maria, na mesma casa. Então essa vivência da Diana Matos com elas que criou a Dona Betânia. Tá certo. Foi tanta gente, foi tanta coisa que eu vou tomar uma água, um café, só um intervalinho, gente. É só um intervalinho e eu e Marcela, a gente volta para conversar. Só um minutinho, espera aí. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui sobre o filme Betânia, que vai ser lançado ainda este mês aqui em São Luís, no dia 24 de abril. E eu estou
conversando aqui com o Marcelo Mota, que é o diretor do filme Bethânia, que, como eu falei no começo, já passou por vários festivais, vários países, e agora os maranhenses vão ter o privilégio de assistir em primeira mão, né? Nós somos os donos da casa, não somos os donos do filme, mas é uma coprodução de todo maranhense que participou com toda certeza. Com toda certeza. E, assim, Bethânia, quando você convive nesse povoado, o que te levou até lá? Por exemplo, você tem uma vida bem movimentada, né? Você está me falando de experiência de TV, mas de cinema é a primeira vez. Como foi essa caminhada, essa transformação até chegar aí? Eu comecei fazendo comédia, eu achava que a minha especialidade era fazer as pessoas rirem, e eu acho legal. Mas quando eu fiz, é difícil, é bem difícil. E aí, quando eu fiz essa série documental mais inspiradora, eu descobri que eu gostava de fazer as pessoas chorar. Né? Ah, meu Deus! Não, você mudou de um ponto para o outro. E aí eu acho que o Bethânia ele faz isso, assim, ele é um filme que mistura a comédia e o drama, a emoção, assim, porque não é um dramalhão, ele é uma comédia também, ele é divertido. É divertido, porque o maranhense, o brasileiro, ele sabe rir nas situações. Né, assim, às vezes... Tudo se lascando, literalmente, desculpa, gente. E a gente consegue fazer uma piada daquilo e se divertir, né? É bom. Porque a gente conta uma história que às vezes é até trágica e em seguida dá uma gargalhada. Como que é isso, né? Então, eu acho que o Bethânia, ele traz isso que a gente fica com o olho marejado, mas tá rindo ao mesmo tempo. Mas tá rindo, aí ninguém sabe se é de alegria ou de tristeza. Mistura muita coisa. Né? Então, eu acho que é sobre isso, assim. E essa busca... A minha referência para fazer essa coisa do cinema não foram os filmes que eu assisti, mas foram essas pessoas dos lençóis que eu conheci. Então, as referências são as pessoas, não são filmes, né? Entendi. É lógico que eu tenho filmes que eu vi ao longo da minha vida que me dão, né, uma influência, mas a nossa pesquisa foi muito em cima da história real dessas pessoas para criar essa história que representasse as pessoas, né? Pois é, e eu acho que o filme tem a felicidade, vamos esquentar nosso café? Obrigado. De estar sendo lançado num período bem oportuno, né? A gente está nessa valorização, nesse boom do cinema nacional, depois do Ainda Estou Aqui, e eu acho que tudo que vem agora dá mais essa sensação de pertencimento para o brasileiro, de que nós temos arte, que nós temos cinema, que nós temos o que apresentar e que as pessoas gostam. Você consegue sentir isso nessa receptividade do Bethânia? A gente sente, assim, o cinema brasileiro é muito querido, assim, né? A gente percebe nos diferentes países como, por onde o Bethânia passava, a gente viu o hall do cinema antes do filme, assim, lotado, e as pessoas falando, e ele lotou sessões por onde passou, assim. Algumas vezes a gente estava inseguro, né? Eu estava em Toulouse, indo para uma sessão que era um horário meio complicado. Falei, pô, será que vai ter alguém? Na hora que eu cheguei tinha trânsito na frente, assim, de gente, e estava lotado. Você parou só para você pegar o trânsito? Eu falei, cara... Assim, isso aí, por causa do meu trabalho, né? Isso é legal, Berlim né? aconteceu isso também. Eles falaram, cara, tá trânsito na frente do cinema, porque eram 800 pessoas indo ver o filme ao mesmo tempo, né? Então, a gente percebe que o cinema brasileiro é muito valorizado, né? Fora do Brasil. E aqui dentro, às vezes a gente... Precisa valorizar mais, né? Isso que eu queria te dizer. A gente é tão valorizado lá fora, quer dizer, precisa ouvir um Oscar para dar essa chamada de volta, eu diria, para a gente apreciar o que é nosso, saber que o que é produzido aqui tem qualidade, sim, e que é atestada lá fora, né? Você participa de 16 festivais. Se você participa de 16 festivais, é porque você tem o que apresentar em 16 festivais. Isso que eu acho legal, né? E às vezes a gente que está aqui, talvez a convivência com os lençóis, essa coisa, não dê para a gente enxergar o óbvio, que é a beleza do lugar. E a beleza do Maranhão, né? Pois é, assim, você vai para Santo Amaro, você vai para Lençóis, para nós já parece tão batido, né? Mas a gente tem que saber valorizar o que é nosso, né? Esse filme traz essa ressignificação, assim, para esses lugares, para essas pessoas. Sim, eu acho que a ideia é que o filme empodere as pessoas mesmo. Elas falam, cara, que orgulho de ser maranhense, de ser dos Lençóis. Assim, a gente teve a oportunidade de ouvir relatos muito legais quando o filme passou no Guarnici, assim, sabe? De pessoas que são dos Lençóis e vieram para cá e que moram aqui hoje, que foram ver o filme. É uma conexão muito forte, assim, de falar que orgulho de ser maranhense. Eu ouvi isso de várias pessoas e eu, como um emaranhado, assim, que amo o Maranhão muito... Você é o quê? Eu falo que eu sou emaranhado porque, assim, eu sou uma pessoa que não sou nascida no Maranhão, mas eu pesquiso sobre o Maranhão, eu já filmo aqui há mais de 7 anos, principalmente documentário, então essa pesquisa
do lugar musical, social e cultural me fez ficar cada vez mais apaixonado pela cultura maranhense. Eu gostei sabe? dessa palavra, emaranhado, significa dentro do Maranhão, né? Eu estou Pode enrolado no Maranhão. Enrolado no Maranhão. Me enrolou ali, me enroscou. Legal, gostei dessa palavra, emaranhado, pronto. Quem não é daqui, mas que se apaixona por aqui, pode ser chamado de emaranhado. Vamos adotar esse nome, gostei. Pronto, mas Betânia já está pronto, já está sendo visto, já está sendo aplaudido. E agora, Marcelo? Agora a gente tem dia 15 de abril a pré-estreia do filme, que é uma sessão para convidados que a gente vai fazer Bumba Meu Boi, vai ter o Boi de Santa Fé, a gente vai ter presença do elenco, vai ser lindo, e a gente vai ter exposição de Betânia, né? Que vai começar no Shopping Pátio Norte, dia 15 de abril, e depois ela vai rodar por outros shoppings, a gente está conversando, a ideia é que ela passe por outras cidades, e o filme, dia 24 de abril, entra em cartaz não só em São Luís, mas a gente teve a informação ontem de que ele está confirmado em Balsas, Timon, Caxias, e tem grandes chances de entrar em Imperatriz também e em outros, né, em vários cinemas de São Luís. Então aqui. ele acontece no estado todo praticamente, né? Que é uma coisa legal, que a gente não queria que ele ficasse só na capital. Sim. E os cinemas do interior estão abraçando o filme, estão programando. Então dia 24 de abril ele vai estar em cartaz em várias cidades do Maranhão ao mesmo tempo. Ótimo. Mas eu vou continuar a pergunta. E agora, a partir de Betânia Start. Tá. E agora? Do que vem depois? Depois de Betânia, a gente tem toda a carreira do Betânia ainda de festival, de comercial e depois do streaming, da TV. A gente quer que o Betânia chegue longe. E eu já estou trabalhando há muito tempo num filme que chama Bramaica, que fala sobre a relação entre o Maranhão e a Jamaica. Bramaica, mas você inventa umas palavras assim bem... Que é Brasil e Jamaica, Brasil, né? Jamaica, é o Bramaica. né? E o Bramaica, né? Uma vez eu tive a oportunidade de filmar na Jamaica, na época que eu dirigia na MTV Brasil. E aí a gente conversou muito sobre essa interação cultural Brasil e Jamaica, né? E o Maranhão é a Jamaica brasileira, né? São Luís é a Jamaica brasileira. E agora está facilitado o acesso de maranhenses à Jamaica, né? Está bem facilitado, né? Quem gosta de visitar a Jamaica já vai ter uma facilidade aí para viajar para lá, questão do visto, essa coisa toda. Então, a Bramaica está sendo gestado, vamos dizer. Eu estou escrevendo ele e a gente está em fase de financiamento. Ele é um filme que a gente está procurando coprodução internacional. Ele é filmado metade no Maranhão, metade na Jamaica. Então ele é falado em português e inglês misturado, né? Assim, tem cenas em inglês, cenas em português. E é sobre uma DJ de reggae maranhense que tem que enfrentar seus medos para ir para a Jamaica, conhecer o lugar onde que ela mais ama nasceu, que é o reggae. Ah, que legal, muito, muito bom. Apesar de toda essa festa agora em cima do cinema brasileiro, agora vamos particularizar Maranhão, ainda é difícil produzir, ainda é difícil botar o filme na telona, né? É difícil, por isso que é tão importante as empresas apoiarem, porque existe mecanismos de leis de incentivo, né, no Brasil. Não só os editais, mas tem as formas de você usar o imposto que a empresa gastaria para financiar o cinema. Então, a gente acredita muito que é importante as empresas darem atenção para o artigo 1º A, que é um artigo da lei do audiovisual, né? Que é uma espécie do que seria a Lei Rouanet, mas do audiovisual. É importante existirem editais, né? E também que a gente tenha a regulamentação do streaming, né? Porque sem essa regulação, a gente hoje virou muito produtor. Muitas vezes as pessoas produzem um filme para uma rede de streaming estrangeira e a rede de streaming estrangeira fica 100% com os direitos. Então era importante ter uma regulamentação para proteger o produtor independente e para também colocar cota, ter a cota no cinema, né? Eu acho que assim, subsídio de ingresso para o cinema brasileiro ser mais barato que o filme estrangeiro, né? Porque o cinema brasileiro é muito rico, né? E a gente tendo alguns mecanismos de potencialização, a gente pode fazer o que aconteceu na Coreia do Sul, por exemplo, né? Que na Coreia do Sul a indústria do cinema era pequenininha, e eles começaram a criar uma série de mecanismos e hoje é uma potência. Ave Maria, é uma febre, né? Uma febre, né? Uma febre. Com certeza. Mas a gente chega lá. Eu sei que é difícil o caminho, mas a gente já tem o Betânia aí abrindo o caminho e está abrindo de uma forma bem legal, né? Já começa assim bem... A largura da estrada já está bem legal, né? Então, a partir daí é só trilhar nesse caminho. Tomara que o público abrace, que assim, o filme ele tem um potencial muito grande, mas é muito importante que esse potencial se converta em público. Isso. Né? Que as pessoas
porque a gente vai ter o filme passando em outras janelas, mas Betânia foi feito para ver na tela grande, em família. É um filme para levar a família para ver, é uma experiência coletiva, é um filme comunitário, a gente fala, porque ele foi feito de forma comunitária. Então as pessoas de Betânia, de Santo Amaro do Maranhão, trabalharam nesse filme que tem um elenco 100% maranhense, misturando atores e atrizes de São Luís e os moradores de Betânia e de Santo Amaro. Então é um filme muito comunitário para ser visto na tela grande em conjunto. Em conjunto também, né? Então, eu vou fazer o convite no lugar dele a partir do dia 24 de abril. Eu tenho invocado com 24 de maio, né? É 24 de abril. 24 de abril, vai estar à sua disposição no cinema. Vai lá, prestigia. É uma coisa nossa, é importante a gente prestigiar a nossa cultura, a nossa arte, até para incentivar diretores como Marcelo, quantos outros aparecerem, a trilhar esse caminho, a mostrar as nossas potencialidades culturais, saber que aqui tem gente de valor, sim. Marcelo, muito obrigado por sua participação. Valeu. Estarei lá prestigiando você com toda certeza. Tá? Obrigadão. Muito obrigada. Bom dia para você e bom dia para você também que está aí do outro lado, que já faz parte dessa plateia, com certeza que vai assistir o Betânia e vai espalhar por aí que ele é bom e que todo mundo deve assistir. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.